Fala pessoal, a dica de hoje vai ser para as pessoas que querem saber a diferença de um multímetro digital para um analógico em testes de transistores, tá? Ou seja, utilizar eles na forma linear dos transistores, ok? Então, o que a gente vai entender aqui, tá? Normalmente o técnico tem um bom multímetro sempre à mão, e o multímetro digital é uma das peças que hoje não pode faltar na mão de um técnico, não é isso? Mas o nosso multímetro analógico também não. Eu vou explicar por quê. Vamos fazer alguns testes em algumas peças aqui com os dois multímetros para a gente avaliar a medição de cada um, ok? A primeira diferença de um multímetro digital para um analógico ou vice-versa são as ponteiras de medidas, principalmente testando semicondutores, que precisa identificar a polaridade das ponteiras. Então, no multímetro digital, você precisa trabalhar ele em medição de semicondutores. Tem um diodozinho aqui explicando como funciona. Então vamos fazer alguns testes em alguns transistores de potência. Vocês observem aqui, eu vou medir. Observe aí que ele já está sinalizando. Então eu testei as polaridades deles. Botei a ponteira negativa na base, medi base, coletor. Você observa lá que deu uma numeração bem próxima uma da outra. 510, 511, 516. Então você observa que existe uma diferença entre base, entre coletor e emissor, que é dado justamente nessa medição aqui. Ok? Para a gente verificar se o transistor está operando bem, a gente mede o que? A polaridade reversa entre emissor e coletor, e entre base, invertendo as ponteiras, coletor e emissor. Tem que dar infinito, como está ali no multímetro, ok? Vamos fazer essa medição agora com o multímetro analógico. Inicialmente, gente, o multímetro analógico, você fazer qualquer medição com as resistências, você tem que zerar. Você junta as duas ponteiras e zera aqui, tá? Porque senão a medição não sai legal como a gente espera. Então, mudou as resistências, você faz um novo equilíbrio aqui das ponteiras, zerando aqui no canto. Isso aqui é uma dica importante para quem trabalha com multímetro analógico. Então vamos fazer a medida. Observe que a gente colocou o negativo aqui, não foi isso? Com o digital. E agora com o analógico eu vou botar o positivo. Positivo aqui na base. Não, olha lá a medição. Não pode confundir, tá, gente? Então você vê que deu uma certa resistência, ok? Então essa resistência aqui é medida no multímetro analógico. Então aqui eu consigo verificar se o transistor está sendo polarizado corretamente. Se eu inverter agora a negativa pela positiva, eu não vou aferir nada lá no multímetro. Agora, se você quiser testar se o transistor ele está com fuga ou não, você coloca o multímetro analógico entre coletor e emissor e inverte coletor e emissor. Observe que a escala de resistência aqui não deu nada. É sinal que o transistor está com a resistência muito alta. Isso quer dizer que a fuga é baixa nesse transistor aqui, que eu estou fazendo a medição. Vamos fazer um teste também com um outro transistor que tem aqui. Todos os dois transistores foram tirados de equipamentos, ou seja, são usados. Lembrando que as ponteiras
dos dois multímetros, elas têm polaridades. No caso do multímetro digital, para o analógico, há uma inversão de ponteira, ou seja, o positivo é o negativo e o negativo é o positivo. Para vocês entenderem como se faz um teste. Dá um exemplo. Vou pegar a ponteira positiva e vou testar um transistor PNP, que é esse aqui embaixo. Então vou testando esse transistor aqui. Eu tenho na base o negativo, não é isso? Eu estou com o multímetro agora digital. Ok? Então eu vou testá-lo entre base e coletor. E base emissor. Então, você observou que houve uma condução. Agora eu vou fazer um teste invertendo as ponteiras. Eu vou botar a ponteira positiva na base e você não vai ver que você não vai aferir escala de infinito ali no multímetro, tá? Na verdade, ali eu estou medindo uma tensão. Ou seja, a tensão está zerada. Eu não tenho condução da tensão. Já na medição com o transistor PNP, vai ser o contrário. Observe que aqui eu tenho na base a ponteira vermelha. E vou pegar entre o coletor. Observe que houve a condução do transistor. Ok? Então tá aí a medição de um transistor NPN e PNP com multímetro digital. Um detalhe para vocês, tá, gente? Importantíssimo. Eu vou querer medir a fuga desses transistores aqui com multímetro digital. Será que eu consigo? Vamos lá. Estou medindo a fuga. Para mim, o transistor não tem fuga e eu estou medindo com o multímetro digital. Medir aqui também. O multímetro não tem fuga. Ok? Então, segundo o multímetro digital, os transistores não têm fuga. Ok? Vamos fazer o mesmo teste com o analógico. Lembrando sempre que em qualquer medição você tem que fazer a ajustagem do zero, para que você tenha certeza que sua medida esteja correta, ok? Junta as duas pontas da ponteira e ajusta o zero aqui, ok? Então, vamos fazer o mesmo teste. Lembrando que o transistor NPN, eu tenho aqui um negativo. Como a gente sabe que no multímetro analógico inverte as polaridades, eu vou botar na base a ponteira positiva e vou fazer a medição ali no transistor, ok? Então tá aí, gente. Você não consegue mais fazer a medição se não for invertendo as ponteiras. Transistor NPN. A base seria positivo, não é isso? Não deu nada. Ok? Olha aqui. Não deu nada. Se eu inverto as ponteiras, boto o negativo na base, eu consigo medir aí a resistência da junção base coletor e base emissor. Um detalhe: observe que a resistência do coletor é
menor do que do emissor. Ok? Isso por quê? Porque as junções, ela precisa ter uma área proporcional ao efeito de controle do transistor, ou seja, em um transistor normal, você vai ter uma região de coletor, uma região de emissor e uma região menor, que é a região da base. Então essa aqui é uma pastilha de silício, onde você tem as dimensões de cada polo. Ok, gente? Vamos fazer agora o teste com o multímetro analógico das fugas dos dois transistores. Lembrando que a medição de fuga eu vou medir entre coletor e emissor. Ok? Você vê que está dando resistência infinita e eu invertendo os dois lados. Observe, ó. Estou invertendo os dois lados e o multímetro não dá nada. Tá correto? Então é sinal que eu estou sem fuga, não é isso? Então vou medir aqui também no outro transistor. Então observe que eu estou dando sem fuga, não é isso? Então, gente, para mim o transistor tá bom, tá funcionando, tá tudo ok. Só que teoricamente eu não gosto de fazer teste na escala de 1K, porque eu tenho uma resistência reduzida. Então eu vou para a escala de 100K ou de 10K, desculpe, e vou fazer novamente a aferição do multímetro. Mais uma vez eu vou testar a fuga dos transistores e observe lá, ó, a fugazinha entre coletor e emissor. Essa fuga é normal, gente, não é uma fuga. Ela tem que dar desse lado, mas não pode dar do outro. Se der do outro, é sinal que o transistor está em fuga. Ok? E vice-versa. É por isso, gente, que eu gosto sempre de substituir todos os transistores. Observe dica de manutenção, tá, gente? Na etapa de potência de amplificador, onde você tem vários pares de transistores, quando queima um transistor, apenas um, é recomendado que você troque todos. E ao testar, cada um você verifica para fazer uma equivalência de beta, para você ter realmente um casamento entre o PNP com o NPN. Então não adianta você querer aproveitar transistor, porque você pegar um transistor com fuga, você vai ter vários problemas no seu amplificador. Ok, gente? Outras medições que a gente vai fazer, eu numerei aqui e botei de costa cada um, 2 transistores. Vou deixar de lado o multímetro analógico e vou trabalhar com digital. Gente, o multímetro digital ele é mais prático para trabalhar do que o analógico. Porém, você com o multímetro analógico pega resultados que você não pegaria com o multímetro digital. Então vamos lá, vamos testar o transistor 1. Eu não estou olhando, não sei que transistor é, não sei se está bom, não sei se está ruim. Então eu vou pegar aqui, ó, no multímetro digital. E como eu já coloquei aqui quem é base, quem é coletor, quem é emissor, para facilitar, eu vou pegar a ponteira negativa e vou botar na base. Então, se esse transistor aqui tiver bom, que não está, eu estou com a junção entre base e coletor em curto, ó, gente. Então, gente, esse equipamento, esse transistor aqui, ó, ele fez um curto entre base e coletor. Vamos ver o que foi que houve com o emissor? Não está dando nenhum tipo de resultado. Vou medir agora com o transistor entre base e emissor. Provavelmente o emissor está aberto e tem um curto entre coletor e base. Normalmente isso ocorre
quando você tem a queima dos drive dos amplificadores, porque a corrente de base ultrapassa o limite que ela pode suportar, ela entra em curto, e com isso o que acontece? Você tem rompimento do elo entre emissor e coletor. Aí houve uma sobrecarga que danificou o emissor, porque ultrapassou a corrente máxima. Provavelmente o filete que liga esse terminal à pastilha de silício rompeu e você ficou sem referência nenhuma entre base e coletor, porque normalmente existe resistências entre os terminais. Então no caso 1, houve um rompimento entre emissor e coletor e teve um curto-circuito entre base e coletor, devido à queima de algum drive na excitação do transistor. Transistor número 2. Vamos lá colocar a ponteira negativa na base e coletor, e observei aqui que houve uma condução. Inverti, a condução foi entre base e coletor, então provavelmente a base está ok. Aí eu pergunto, gente, o transistor aqui, eu fiz os testes básicos das junções, colocando a ponteira negativa na base, obtive um resultado ali no multímetro digital entre coletor e emissor perante a base. Isso quer dizer que esse transistor é o que? Se a base está com negativo, ela é o que? N, P, N. Se o negativo está aqui e a polaridade do multímetro correta, ele aponta no digital, não no analógico. Então eu tenho aqui o que? Um P, N, P, que é esse transistor aqui. Ou seja, o negativo na base, os positivos, tanto no emissor quanto no coletor. Então esse transistor aqui, ele está bom, só que tem um detalhe, eu preciso medir se ele tem fuga ou não. Então eu não vou usar mais, para fazer esse tipo de medição, o multímetro digital, vou usar o analógico. Então vou botar aqui as ponteiras e vou pegar as ponteiras do nosso multímetro analógico. Então tá lá aferido, vamos medir aqui a fuga. Se eu tiver uma fuga, então esse transistor eu posso utilizar ele, porque a fuga dele está muito baixa em relação, ou seja, eu não vou ter problema se eu utilizar ou reutilizar esse transistor. Então já testamos o 1, o 2, que é um transistor PNP, e vamos testar esse transistor 3 aqui, novamente com multímetro digital. Coloco minha ponteira preta na base. Podia ser a positiva? Pode, mas aí fica a critério de cada um de vocês, ó. Então eu observei que houve um curto-circuito entre base e coletor, e agora também com o emissor. Então nesse caso aqui, ó, o transistor está completamente em curto-circuito. Ok, gente? Então essas são as básicas que a gente pega aí no dia a dia de manutenção em amplificadores. Então vou fazer um vídeo separado sobre a parte de polarização do transistor em fonte de alimentação, como a gente fazer um Zener com diodos convencionais e medições com diodos de silício e de germânio. Qual é a diferença de um para outro, para que você possa realizar seus testes com total segurança e seguir em frente aí no mundo da eletrônica. No próximo vídeo também vou testar diodo Zener
por que eu consigo medir em multímetros digital e consigo ter uma visão se ele está bom ou ruim no analógico. Mais uma vez digo, no analógico eu consigo medir a fuga dos diodos Zener, coisas que o multímetro digital não consegue. Para você conseguir fazer isso aqui, você queria aqui colocar em multímetro na posição de leitura ômica e colocar ele na posição de manual, para você colocar na máxima impedância, na máxima resistência. Vou dar um exemplo aqui, eu vou pegar um teste digital, vou medir a resistência de um diodo de silício. Então tá aí, ó, ele na posição normal ele não funciona. O que é normal? Você tem um anodo, tem um catodo. Então, quando você coloca o positivo no anodo, que é o correto, e o negativo no catodo. Olha lá a resistência do diodo na polarização direta aí, tá? 1.4 mega ohms. Então, essa aqui é uma resistência que a gente consegue medir, mas no multímetro, nos transistores, ó, você não vai pegar fuga, tá vendo? Você não vai pegar fuga. Então é por isso que não se usa o multímetro digital para você medir fuga de transistores e diodos Zener e diodos semicondutores em geral. Então, gente, para o técnico que está iniciando agora, fica difícil você ter multímetro, às vezes, que tem uma medição True RMS, que você possa fazer algumas medições com a faixa mais ampla, no caso aqui de um multímetro analógico, onde você tem aqui o fundo de escala aqui. Esse equipamento aqui ele mede até 20 mega, desculpe, 20 mega, fundo de escala. São multímetros caros, ok? Mas lhe dá uma garantia de um serviço bem prestado. O meu xodó para mostrar para vocês é esse multímetro aqui. Foi meu primeiro multímetro profissional, tá? Yoki 3007 da Motorrádio. Ele é um excelente equipamento para você fazer medições aí em transistores, eletrônica linear principalmente. Todas as escalas estão funcionando, ok? Quem tem um multímetro desse sabe o que eu estou dizendo em relação à qualidade das medições. E esse aqui, gente, foi meu primeiro multímetro profissional. Já tive outros, né, menores, menos sofisticados, menos medições, algumas coisas que não tinham na época. Você vê, minha escala máxima que eu encontrava nos multímetros analógicos era de 1K. Então já existe multímetros analógicos com escala de 100K, ok? Então são multímetros que são utilizados praticamente para teste de semicondutores no detalhe da coisa, que eu chamo, e que é uma mão na roda para quem trabalha com amplificadores. Então, pessoal, eu agradeço a vocês de coração aí, estamos aí juntos, firme e forte. Isso é uma dica aí para manutenção, para aqueles que gostam de fazer o reparo 100%. Quem gostou do vídeo, dá o like e um forte abraço a todos vocês.